O tema de hoje é união estável e a pergunta é: eu tenho um namoro longo, como eu faço para evitar que essa relação gere problemas jurídicos no futuro? E essa é uma dúvida muito comum, principalmente entre casais que estão juntos há muitos anos. Viajam juntos, convivem com a família um do outro e às vezes até passam mais tempo na casa do outro do que na própria casa. Mas nunca pararam para organizar juridicamente essa relação. E aqui já começa o primeiro ponto importante. Não é o nome que vocês dão para a relação que define qual relação é. Então não basta dizer é só namoro, se na prática o casal vive como se fosse uma família. Meu nome é doutora Paloma Gonzalez, eu sou advogada, especialista em direito de família e sucessões. E aqui nesse canal você entende melhor os seus direitos, então já aproveita para se inscrever aqui e deixa o like para mim nesse vídeo. Bom, para entender quando o namoro pode ser confundido como união estável, a primeira coisa que você precisa saber é quais são os requisitos da união estável. Então, a lei define a união estável como uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Mas, para ficar mais claro, vamos analisar cada um desses pontos. Bom, primeiro, convivência pública. Isso significa que o relacionamento não é escondido. Então, vocês aparecem juntos, frequentam lugares juntos, convivem com amigos, familiares, normalmente, vizinhos, colegas de trabalho. E as pessoas ao redor sabem que ali existe uma relação entre vocês. Mas atenção, todo namoro pode ser público. Então, só o fato de vocês aparecerem juntos ou postarem fotos juntos não significa automaticamente que existe uma união estável. O problema começa quando essa convivência pública vem acompanhada de outros comportamentos que demonstram uma vida com aparência de família. O requisito de convivência contínua e duradoura também precisa ser observado. A convivência contínua e duradoura é aquela que não é eventual, não é esporádica, não é uma relação sem estabilidade. É uma relação que se mantém, que tem rotina, frequência e permanência também. Já a convivência duradoura é aquela que se prolonga no tempo. Então pode ser por meses, por anos, mas o ponto principal não é apenas o tempo em si. Porque daí surge aquela pergunta: ah, doutor, então existe um tempo mínimo para configurar a união estável? E a resposta é não, a lei não estabelece um prazo mínimo. E isso significa que um namoro de muitos anos não vira uma união estável automaticamente só porque ele é longo. E da mesma forma, uma relação mais curta, dependendo da situação, pode sim ser reconhecida como uma união estável se estiverem presentes os requisitos legais. Então, o que vai importar é o conjunto da relação. Como vocês vivem, como vocês se apresentam, como organizam a rotina, como lidam com as despesas, existe dependência financeira, existe mistura de patrimônio, existe planejamento de vida em comum? Então, se tiver todos esses requisitos, aí sim é configurado uma união estável. Porém, não precisa de todos. Agora vamos para o requisito mais importante, o objetivo de constituir família. Ah, então significa que para ter uma união estável eu preciso querer casar, ter filhos, formar uma família tradicional. Não, não necessariamente. Existem famílias que são formadas apenas pelo casal. Então não é preciso ter filhos para existir a união estável ou querer filhos também. Também não é necessário que o casal tenha uma data para o casamento. Inclusive, se o casal tem pretensão de casar, já é algo que enfraquece o argumento da união estável. Quando a gente fala objetivo de constituir família, estamos falando de uma relação em que o casal se comporta perante a vida, perante terceiros, como uma entidade familiar. Então, muitas vezes, o casal nem quer casar, ele vai se manter ali naquela união estável. E muitas vezes esse objetivo aparece nos comportamentos ali do dia a dia. Por exemplo, o casal mora junto, ou mantém uma rotina praticamente igual a de quem mora junto. Divide despesas, compra bens em conjunto, um depende financeiramente do outro, um coloca o outro como dependente em alguma coisa, os dois se apresentam socialmente como marido e mulher, tomam decisões patrimoniais juntos, organizam a vida como uma família e várias outras questões. Então percebe que o problema não está em namorar muito tempo. Na verdade, o problema está em viver uma relação com características de família, mas sem nenhuma regularização jurídica. E aí entra uma questão muito importante. Se vocês estão em um namoro longo, mas não querem uma união estável, é preciso ter coerência entre o que vocês dizem e o que vocês vivem. Não adianta falar que é só namoro se na prática vocês vivem como marido e mulher. Não adianta dizer que não existe união estável se vocês dividem a mesma casa, fazem planos patrimoniais, compram bens juntos, misturam contas, dependem financeiramente um do outro e são vistos por todo mundo como uma família. No direito de família, a realidade dos fatos costuma ter muito mais peso do que o rótulo que o casal dá para a relação. E é por esse motivo que aquela ideia de que é só meu namorado nem sempre vai solucionar a questão. Porque se no processo ficar demonstrado que a vida real era diferente, a relação pode ser reconhecida como união estável, ainda que uma das partes diga que nunca teve essa intenção.
Porque no final os processos são movidos por provas e quem consegue provar o ponto que tem interesse sai na frente, por mais que não seja aquela a realidade 100% concreta. Tá bom, doutora, mas qual a importância disso tudo? Isso tudo é especialmente perigoso quando o casal não formaliza nada. Por quê? Enquanto tá tudo bem, ninguém pensa nessa situação, mas quando o relacionamento termina, ou se algum dos dois porventura falece, começam as discussões. Quem pagou o quê? Quem tem direito ao quê? A casa é de quem? O carro é de quem? Foi comprado com o dinheiro de quem? Aquele valor que foi guardado era patrimônio comum? Então é nesse momento que a falta de regularização vai virar um problema. Por esse motivo, se você está em um namoro longo ou mora junto com alguém, a melhor forma de prevenir problemas não é simplesmente tentar esconder a realidade ou chamar a relação por outro nome. A melhor forma de prevenir conflitos é regularizar juridicamente essa situação. E aqui existem dois caminhos principais. Se vocês realmente vivem apenas um namoro, sem intenção de constituir família, uma possibilidade é fazer um contrato de namoro, porém, somente em alguns casos são aplicados essa modalidade, por conta de não ser possível disfarçar a realidade com ela. Então, esse contrato ele vai servir para declarar que o casal mantém uma relação afetiva, mas sem intenção atual de constituir família e sem efeitos patrimoniais. Mas lembrando que um contrato não faz milagre. Se o casal assina um contrato dizendo que é namoro, mas na prática é uma união estável, esse contrato pode ser anulado na justiça. Agora, se vocês já vivem mesmo como família, já têm uma união estável, o caminho mais seguro não é fingir que é um namoro, o caminho mais seguro é formalizar essa união estável. E por que isso é tão importante? Porque ao regularizar a união estável, o casal vai escolher expressamente o regime de bens que vai reger aquela relação. Se o casal não escolhe nenhum regime, a regra geral aplicada à união estável é a comunhão parcial de bens. Ou seja, em caso de separação, tudo que foi construído ali durante esse relacionamento pode ser partilhado entre os dois. Mas se o casal, por exemplo, formalizar esse relacionamento, essa união estável, é possível colocar a separação convencional de bens, por exemplo. Então, ou algum regime misto, conforme a lei determina. Se torna muito mais seguro para aquele casal qualquer problema que tenha relacionado a patrimônio. Então, resumindo, o namoro longo não vira união estável, mas o namoro pode sim ser reconhecido como união estável quando, na prática, o casal vive uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. E se você chegou até aqui, os contatos do nosso escritório estão sempre aqui na descrição do vídeo. Até mais!